Se preparando. Se preparando pro vestibular. Bora para as exatas do Unicursos. Fala galera, tudo bem com vocês? A nossa dica hoje é um exercício de química. Dá aquela pausada no vídeo, tenta fazer e após a vinheta acompanha a nossa resolução. Valeu! Marcos, como é que eu calculo ΔH por lei de Hess? Olha esse exercício da VUNESP. Ó. Se grafite e hidrogênio forem introduzidos em um frasco para reagir, pode ocorrer a reação A. Mas o processo não se completa. E, portanto, a variação de entalpia ΔH não pode ser determinado diretamente. Mesmo que você mande bem em termoquímica, esse exercício eu quero que você preste atenção em mim. Por isso que eu faço de propósito. Ele eu já mandei resolvido. Eu vou te dar macetes para você acelerar a sua resolução. O ΔH pode ser determinado indiretamente aplicando lei de Hess. Ah, Marco, aqui ficou fácil. Ele já me avisou que é lei de Hess. Nem sempre ele vai avisar. Quando que eu vou usar a lei de Hess, Marcos? Normalmente é assim, você vai usar a lei de Hess. Normalmente o cara vai pedir o ΔH de uma reação e vai fornecer ΔH de outras reações. Normalmente, quando ele te dá um monte de equação com os ΔHs e pede o ΔH de uma delas, normalmente a gente direciona para a lei de Hess. A não ser que todas as equações que ele deu, se fossem todas reações de formação, né? Para formar um mol, por exemplo, essas duas de baixo até é, mas de cima não. Aí sim a gente poderia fazer o lance do produto menos reagente, pegando só o valor e a substância que está aqui, ó. Por exemplo, CO2, essa substância. Esse valor, essa substância. Água, esse valor, essa substância. Igual eu expliquei na aula passada. Mas, Marcos, tem um monte de reação. Manda lei de Hess. Vamos matar por lei de Hess. Qual que é o macete para vocês fazerem um exercício rápido de lei de Hess? Presta atenção. Vocês vão fazer o seguinte. Tá ainda aí? Curtindo a nossa aula? Então inscreva-se e ative o sininho. A equação que eu quero, nós vamos separar. Vamos isolar. Vamos lá, isolei. Essa é a equação que eu quero. Dessa equação que eu quero, é ela que manda. Grave isso, ela que manda. As outras não mandam nada. Nós vamos provocar alterações, se necessário, nas equações abaixo, de acordo com a equação que eu quero. Então, me ajuda. De acordo com a equação que eu quero, eu vou provocar alterações nas equações fornecidas, se necessário. Marcos, como assim se necessário? Às vezes eu vou ter que multiplicar por 2, por 3, inverter uma reação, dividir. Mas como é que eu direciono? Eu sei que tem gente que faz diferente, mas presta atenção nesse jeito que eu vou te passar. Talvez eu possa conseguir aí acelerar um pouquinho a tua resolução, tá? Eu até estava numa turma presencial agora, 5 minutos antes de entrar aqui, e aí um aluno me mostrou um jeito que ele fez. Falei, cara, tá certo o jeito que você fez, tá? Porém, eu não faria desse jeito. Faz desse jeito. Olha desse jeito como fica mais rápido. Pô, é verdade. Então essa é a ideia. Mesmo que você voe na parte de termo, qualquer assunto que eu for trabalhar, gente, só segura um pouquinho. Só vai na ficha mesmo, só vai nos exercícios na hora que eu liberar. Vamos lá. Ó. Você vai fazer o seguinte, a equação que eu quero é essa. Eu começo a analisar por que substância, Marco. Dica, nós vamos sempre analisar, vamos pegar a primeira substância da equação que a gente quer, e aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Será que essa substância, que é a primeira, é uma boa substância para eu começar a minha análise? Resposta sua. Ela só será uma boa substância se ela estiver aparecendo em uma única equação. Se ela estiver aparecendo em uma única equação, ela é uma boa substância. Beleza, Marcos? Vamos analisar? Olhando aqui. Ela está aparecendo só na equação C. Então, ela é uma boa substância para você começar a analisar. Olha o meu macete já.
Comece sempre analisando aquelas substâncias que estão aparecendo uma vez só. Se carbono grafite tivesse na equação C e D, sabe o que eu ia fazer com carbono grafite? Eu não ia olhar, eu ia procurar outra substância. Como o carbono grafite, que é a primeira substância da minha análise, está aparecendo em uma única equação, que é a equação C dada, ela é uma boa substância para começar a nossa análise. Nós queremos carbono grafite antes da seta. Por que eu disse nós queremos? Porque quem manda é essa equação em vermelho, as outras não mandam nada, as outras seguem. Antes da seta, eu quero o carbono grafite. E o carbono grafite aqui está antes da seta? Está. Então está lindo. Quer dizer que essa equação C eu não vou precisar inverter ela, porque se esse carbono grafite estivesse do lado dos produtos, eu já ia anotar aqui que eu vou inverter ela. Não vou precisar inverter porque carbono grafite está antes da seta e antes da seta é o que eu quero. Cuidado. Só que eu quero 3 mols. E o carbono grafite só tem 1. Tem que aparecer um número 3. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Fazer 1 vezes 3. Lembrando que essa alteração que eu coloquei aqui, nós vamos fazer em quê? Em todos os elementos, inclusive no valor do ΔH. Tudo bem? Vamos lá. Vem para cá, H2 gasoso. H2 gasoso está antes da seta. Ele é uma boa substância para eu dar uma analisada? É por quê? Porque ele está aparecendo só em uma equação. Eu quero antes da seta e ele está antes da seta? Tá, então não vou precisar inverter, não vou precisar fazer nada. Só que eu vou precisar fazer o seguinte, eu quero 4 mols e eu tenho 1 mol. Então eu tenho que fazer aparecer um número 4 aqui. Vai lá e manda 1 vezes 4. Eu nem vou olhar mais para essa equação. C3H8 é uma boa substância para continuar a análise? É. Está aparecendo só nessa equação B. Eu quero 1 mol. É 1 mol que eu tenho. Porém, eu quero do lado dos produtos. E ele está do lado dos reagentes. É 1 mol, é 1 mol. O que eu vou ter que fazer? Como eu quero do lado dos produtos, ele está do lado dos reagentes, nós vamos inverter. Tá aqui, ó, invertir. Gente, eu tinha 3 equações. Eu já vi o que eu vou fazer. O que eu vou fazer agora? Presta atenção. Marcos, às vezes pode acontecer de não ter que fazer nada na equação? Sim, aí você escreve ela manter. E você vai copiar ela bonitinho embaixo. Vamos imaginar que vocês estão lá numa correria, errei o tempo de prova, questões de estratégia de prova, vou passar como vocês vão fazer ao longo do ano. Mas assim, Marcos, tô apavorado, cara, eu preciso acabar essa questão que eu tô atrasado. Ele não tá pedindo o ΔH dessa reação? O que eu ia fazer? Conta com a sorte, se essa análise que a gente fez, a gente acertou. Eu ia pedir para você inverter o sinal do ΔH1, multiplicar o ΔH2 por 3, o ΔH3 por 4, soma tudo e dá a resposta. Porém, eu não quero que você faça isso nos exercícios que eu liberar você fazer. Quero que você faça o seguinte, essas alterações que a gente fez, a gente vai copiar de novo as equações com essas alterações. A equação B, eu vou inverter, então quem é produto, ó, 3CO2 virou reagente, 4H2O, os reagentes viraram produtos. Se eu inverter uma reação, eu sou obrigado a inverter o sinal do ΔH. Se é negativo, ficou positivo. Qualquer alteração que eu faço na equação, eu faço no ΔH. A equação 2, nós multiplicando por 3. Então vai ser 3 carbono grafite, tá aqui. 3O2 gasoso, 3CO2. E 3 vezes 393,5. Aqui eu vou multiplicar por 4. 4H2 gasoso. 4 vezes meio dá 2O2, 4 vezes água, 4 vezes ΔH3, está aí. Eu sei que tem gente que só vai fazer assim, a hora que eu liberar para o exercício. Invertir vezes 3, vezes 4, faz tudo rapidinho. Eu não quero. Eu quero treinar vocês o ano inteiro, questões abertas também. Então faça com letra bonita, não é porque você está na tua casa para fazer relaxado aí. Faça com letra bonita, sem calculadora, esquece calculadora. Ah, mas eu vou demorar. Vai demorar agora. Se você continuar sem calculadora, daqui a pouco você vai ganhando agilidade. Se você falar que vai demorar agora e continuar o ano inteiro sem calculadora, não vai rolar. Vem cá. O que nós vamos fazer agora? Uma somatória dessas equações. Substâncias que estão em comum. Nós vamos cancelar quando elas estiverem comuns em lados opostos. Substâncias que são comuns do mesmo lado, a gente soma. O que dá para eu cortar em comum? 3CO2 de um lado com 3CO2 do outro.
Outra coisa que eu tenho, 4H2O de um lado para 4H2O do outro. Outra coisa que eu tenho, 5O2, ó, 3O2 mais 2O2 dá 5, com 5O2 do lado de lá. O que nós estamos fazendo? Confirmando se essa análise foi feita corretamente. Vou fazer agora um soma-soma, então gravem. Entalpia de formação, aula passada, é produto menos reagente. A aula de hoje é só soma-soma. ΔH1 mais ΔH2. O que nós vamos fazer? Somei. Vê o que sobrou. 3 carbono grafite mais 4H2 gasoso, dando C3H8. Olha para essa reação. Essa reação aqui. Vê se é a mesma reação lá de cima. É, então significa que a nossa análise foi correta. O que nós fizemos para chegar nessa equação? Lembra que nós fizemos o que, gente? Olha o que a gente fez aqui. Não foi um soma-soma das equações? Então, o que a gente faz para calcular esse ΔH? É só fazer um soma-soma dos ΔH. Tá aí, ó. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Pelo amor de Deus, cuidado com essa matemática. ΔH1 mais 2.220,1 mais ΔH2 menos 1.180,5 mais ΔH3 menos 1.143,6 mais 2.220,1 mais com menos menos mais com menos menos. Esses dois valores negativos, soma eles, aí vai ficar mais 2.220,1 menos 2.324,1. Tá aí. ΔH menos 104. Positivo? Não, negativo. Então, absorve ou libera? Libera calor. Processo endo ou exotérmico? Exotérmico. E aí, galera, tudo bem com vocês? Você que está me acompanhando até agora aqui, esse exercício foi retirado de um curso que eu tenho no All In Cursos, um curso 100% online, ao vivo. Então, para você, eu tenho um presente. Clica aqui, ó, na descrição desse vídeo, no link aqui, que você ganhará uma aula experimental gratuita do meu curso completo. Ou, se preferir, entre aqui, ó, nesse contato aqui, telefone das nossas secretárias, o WhatsApp. Um beijo a todos, espero você, hein? E para você que quer continuar aqui no YouTube, tá aqui, ó, mais uma questão de química e também, para dar um plus para você aqui, temos também Física, Química e Matemática no All In Curso, então uma questão do professor João César de Física. Bora lá!